Pagamento por serviços ambientais, então, ele é esse instrumento voluntário, é importante dizer que ele é voluntário, para financiar, de certa forma, a conservação desses serviços ecossistêmicos. Existe uma legislação nacional, o Programa Nacional de Serviços Ambientais, que traz toda uma regulamentação, um arcabouço que pode ser utilizado na criação desses projetos, como muito bem apresentado aqui, por exemplo, pela Juliane. Os serviços ecossistêmicos, por outro lado, eles podem ser classificados em 4 modalidades principais. A gente tem a provisão, o suporte, a regulação e os serviços ecossistêmicos de cunho cultural. Dentro da provisão, a gente tem esses bens ou produtos ambientais que são utilizados para consumo ou comercialização. É daqui que vem a madeira, é daqui que vem as fibras naturais como algodão, é daqui que vem a água e alimentos, por exemplo. Dentro da categoria de suporte, a gente tem aqueles serviços ecossistêmicos que eles mantêm a perenidade da vida. Aqui a gente pode falar da polinização de novo. Esse é um tipo de serviço ecossistêmico, não é o único. Na regulação, a gente tem a manutenção e a estabilidade de processos ecossistêmicos, é uma outra escala. E aqui é onde vai se encaixar o carbono. Já os serviços ecossistêmicos, ou seja, de cunho cultural, eles são aqueles benefícios providos, mas que não são materiais. Eu tenho aqui religião, eu tenho aqui cultura, por exemplo, que estão associados à natureza. É um tipo de serviço ecossistêmico. Na regulação, então, eu tenho algo que é chamado de sequestro de carbono. Tá? Entre esses serviços, uma das formas, então, de manter essa estabilidade desses processos ecossistêmicos é sequestrar ou manter o carbono na natureza. O crédito de carbono, então, ele é uma das melhores formas que a gente tem hoje. Ele não é perfeito como nada é, mas de valoração dos serviços ecossistêmicos. Então, o crédito de carbono ele está dentro desse grande escopo do que é chamado de PSA. Vários setores da indústria e projetos e legislação podem ser feitos em relação a carbono. Eu posso te falar de carbono e sequestro de carbono na agricultura, na construção civil, energia, em florestas, na indústria, na mineração, em resíduos e transporte. O principal catalisador dos créditos de carbono brasileiros, contudo, é a manutenção e a restauração das nossas florestas. Esse é o nosso verdadeiro banco, a nossa terceira, talvez, oportunidade de negócios, depois dos ciclos econômicos que a gente teve no Brasil, que é a natureza, se a gente souber fazer isso, né? Então, além do carbono estocado, a floresta de pé, ela mantém os serviços ecossistêmicos que são fundamentais à nossa vida. A biodiversidade, o carbono estocado, água e solo, serviços culturais e a provisão de renda, eles são formados por essa floresta que está aqui. Nessa transição, esses serviços que são fundamentais na nossa vida, eles se perdem, ou eles se perdem quase sua completude num cenário como esse. A gente não inviabiliza a importância dos aspectos da agronomia ou da pecuária, por exemplo, mas nós temos essa distinção de economia que a gente pode colocar na conta e ver qual que vale mais, economicamente falando. 98 bilhões de dólares, ou seja, 5% do PIB brasileiro, é a valoração de um estudo que o Banco Mundial fez só para conter a transição de floresta para um outro tipo de uso de solo. Ou seja, eu não estou falando que a floresta amazônica vale 98 bilhões por ano. Eu estou falando que a gente precisa de pelo menos 98 bilhões de dólares por ano para conter o desmatamento, para tornar a manutenção da floresta uma atividade econômica, que possa competir com outros tipos de economia que a gente pode desenvolver em determinada área. O valor monetário da floresta, ele, contudo, ele não ilustra o impacto que as florestas têm na regulação do clima global. As florestas e o carbono que está estocado nessas florestas, eles são críticos para essa regulação de clima, né? Então, 20% do carbono armazenado em todo e qualquer tipo de vegetação que a gente tem no planeta, ele está na Amazônia. Então, se a gente olhar esse mapa, ele varia num gradiente de um azul escuro até um amarelinho, e quanto mais azul, mais carbono estocado eu tenho na floresta. Aqui a gente está falando da Amazônia como um todo, inclui outros países, e essa formação de carbono ela é muito variável com o tipo de floresta, o tipo de solo que eu tenho. Então, isso varia através de um gradiente, e isso torna para o mercado de carbono que algumas áreas sejam mais interessantes economicamente ou viáveis economicamente do ponto de vista da exploração no mercado de carbono. Isso também nos mostra que essas áreas onde há mais carbono, elas são prioritárias no combate às mudanças climáticas. A gente tem que olhar primeiro para elas, para não perder
todo esse carbono que está aqui, estocado na forma de um tronco, na forma de uma folha na árvore, essa molécula, né, essa química que está nessa floresta, que isso não seja levado para a atmosfera e cause os efeitos do aquecimento global. O Brasil ele tem um papel central no combate às mudanças climáticas, porque a gente tem a maior concentração acumulada de carbono. Isso se a gente falar em áreas protegidas. Esse mapa ele mostra quanto mais azul, mais carbono tem. Isso só em áreas protegidas, o nosso sistema de áreas protegidas. Se a gente levar isso para outros setores, esse cenário aumenta. Então, qual é o papel do nosso Sistema Nacional de Unidades de Conservação na economia? A gente tem que colocar isso em conta e valorar esse tipo de serviço de pagamento também. Aqui uma outra forma de ver a economia verde da floresta, ela pode estar nas nossas unidades de conservação, nas nossas áreas protegidas, nos nossos parques. Essas áreas, elas não são simplesmente mais para guardar natureza, guardar os serviços que aquela natureza promove. A gente pode começar a valorar, e a gente deve valorar isso economicamente, colocar um valor, como o Miguel, e um preço nessa floresta que já tem valor. Esse gráfico aqui vocês devem conhecer. Isso aqui é a nossa melhor ciência. Isso aqui é um gráfico que mostra que o planeta está aquecendo. Existe muita desinformação orquestrada, organizada e financiada para mostrar que o planeta não está passando por um processo de aquecimento. Esse é um gráfico que está falando de 1850 a 1900. A gente tem aqui, então, uma medida de dióxido de carbono. A gente consegue medir esse gás. Uma tonelada de carbono, de dióxido de carbono, na verdade, ele tem 1 metro cúbico, mais ou menos. Então, se a gente imaginar aqui um grande cubo de 1 metro cúbico, isso é mais ou menos 1 tonelada de carbono. Esse é o gás que acaba na atmosfera, e a gente consegue medir ele de diversas formas. A gente consegue medir a concentração de carbono na natureza 800 mil anos atrás, graças ao gelo. Se a gente cria um poço numa geleira, a gente consegue amostras em pequenas bolhas de ar que estão acumuladas nas profundezas de geleiras, e a gente sabe a partir dali quanto carbono tinha no passado. Hoje, a gente consegue ir para a atmosfera e com equipamentos pequenos entender qual que é a concentração desses gases. Basicamente, então, a gente tem uma ciência muito sólida dizendo que quanto maior a concentração de carbono, ou seja, quanto maior a concentração de carbono eu tenho na atmosfera, maior é a temperatura que eu tenho. É uma relação linear. E se eu tenho um planeta mais quente, eu tenho toda uma reação em cadeia de mudanças e emergências climáticas. Isso vai mostrar que tem chuva quando não era para chover, ou chovendo mais, ou chovendo menos, ou neve nesses processos, né? Então, a gente não quer viver isso aqui. A gente está nesse cenário aqui hoje, observando tudo o que a gente está acontecendo, está em 1,5 grau, mais ou menos. E a gente está caminhando com força para um cenário de 4 graus no futuro, se a gente não fizer absolutamente nada. O que vai acontecer nesse planeta lá na frente, né? E não é só sobre o clima. Existe um declínio nas populações de animais, uma perda de biodiversidade desde 1970, que a nível global é de 70%. A gente está perdendo 70% da biodiversidade, que é o que a gente come, como o Miguel falou antes. Na América Latina, isso está na casa de 94%, para vocês terem uma ideia. Esse gráfico ele mostra que, se a gente pesar tudo que é vivo e que estiver sobre o planeta, 81% do peso de coisas vivas no planeta é um tipo de vegetação. São as plantas, são as florestas, é a agricultura. Os animais, eles compõem 0,5% de todo o peso de tudo que está vivo no planeta. Dentro desse 0,5%, a gente tem a criação de animais de criação, 60%, humanos, 36%, dentro desse 0,5%, tá? E a gente tem populações animais silvestres, 4,2%. 0,007% de tudo que tem de elefante, girafa, baleia, passarinho, tá nisso aqui. A gente perdeu a biodiversidade que mantém essa floresta funcionando. Então, essa perda de biodiversidade ela vai levar a um fenômeno que é chamado de floresta vazia. Se eu não tenho uma cutia, que é o único animal que consegue naturalmente plantar castanheira, eu estou matando essa floresta no longo prazo. Se eu tiro os animais, essa floresta passa a ter uma data de validade. E agora, para falar um pouquinho rapidamente de conceitos de certificação e créditos de carbono, a gente começa essa história recente, a gente tem um longo histórico, mas com o Acordo de Paris em 2015, a gente definiu que em 2050 a gente não pode ter mais emissões de carbono do que a gente consegue manter em solo. A gente precisa ter um equilíbrio. De modo contrário, a gente vai para aquele cenário de 4 graus. O mercado de carbono ele é dividido no mercado regulado, ou de compliance, e o mercado voluntário. No regulado, a gente tem limites máximos de emissão de gases poluentes, dos gases de efeito estufa, e eles são controlados por lei.
Então, as empresas são obrigadas a reduzir suas emissões porque o país fez um grande acordo. No voluntário, a gente tem certificadores independentes que criam e monitoram esses padrões que possam ser seguidos por entidades, nações, organizações que estão no mercado voluntário. Esse mercado voluntário ele é fundamental para cortar emissões e para a conservação da natureza. Esse é um mercado que vem em crescimento, mas se eu pegar um recorte, a partir de 2021, ele é um mercado de $1 bilhão ano, só no mercado voluntário de carbono. Em 2030, ele é estimado que atinge entre 5 a 30 bilhões de dólares. Por que isso é importante? 2/3 desse recurso disponível aqui, entre 5 e 30 bilhões, ele é de soluções baseadas na natureza. São financiamentos para soluções baseadas na natureza. Como é que eu pago o PSA daqui? O carbono pode te dar até 30 bilhões estimados para conservar esse tipo de pagamento de serviço ambiental. Isso é importante porque as soluções baseadas na natureza, sozinhas, elas significam cortar 30% das emissões totais de carbono na atmosfera. Eu tenho florestas tropicais aqui, como na Amazônia, armazenando cerca de 150 toneladas nas melhores áreas de carbono por hectare, e eu tenho mais uma outra grande quantidade embaixo da terra, no solo. Se a gente pega uma floresta boreal em toda a camada norte, né, Rússia, Estados Unidos, Canadá, a gente tem quase nada de carbono na mata em si, por conta das suas características naturais, mas o solo está extremamente lotado de carbono. Se a gente acaba com esse solo, a gente joga tudo isso na atmosfera. Então, dentro das soluções baseadas na natureza, a gente tem um mecanismo de REDD, projeto do tipo REDD+, REDD+, que é um tipo de projeto que prevê a redução das emissões pelo desmatamento ou a degradação de florestas. Ele é uma forma, um mecanismo para se estocar carbono e manter as florestas de pé, criado num contexto das Nações Unidas, e eu deixo como referência o pequeno livro do REDD, que é um guia teórico bastante interessante para quem quer mergulhar um pouco nesse cenário. Como é que funciona o crédito de carbono? Então, do tipo florestal. A gente tem outras indústrias, como eu disse antes, mas a floresta da seguinte forma. As árvores, pela fotossíntese, elas removem o dióxido de carbono, removem carbono da atmosfera para se alimentar. Ela basicamente tira do ar, com a energia, ela produz o seu alimento. A gente está tirando carbono da atmosfera dessa forma e colocando ele em madeira, colocando ele no solo. Então, projetos de conservação florestal ou de reflorestamento, eles calculam quanto carbono está sendo estocado pelaquela floresta. Como eu falei, 1 tonelada de carbono é aquele 1 metro cúbico, mais ou menos, e isso significa um crédito de carbono. E, como um terceiro passo, empresas, organizações e até países que precisam ou podem comprar créditos, eles vêm num projeto que está guardando esse carbono, que está emitindo esse crédito e falam: vou te compensar financeiramente pelo serviço que você está prestando para mim. Ou para o planeta, melhor dizendo. Alguns conceitos bem rapidamente de adicionalidade do mercado voluntário. A adicionalidade. Sem investimento dos créditos, a atividade de mitigação não poderia ocorrer. O que isso quer dizer? Para um projeto de carbono funcionar, ele precisa ser adicional. A gente não tem recurso para fazer tudo ao mesmo tempo, então a gente precisa de foco para as áreas mais importantes como uma atividade. Então, adicionalidade nada mais é que dizer que sem um recurso financeiro, aquela floresta seria perdida. É um foco de investimento e as florestas não ameaçadas ou projetos de restauração que já estão em funcionamento, dificilmente eles conseguem criar um panorama de adicionalidade, então eu não consigo estabelecer um projeto, o que é uma falha desse sistema, de ter que ser cirúrgico e focado. Então, a adicionalidade ela quer garantir que os recursos sejam direcionados para combater as crises climáticas e de biodiversidade. Enquanto a gente faz uma transição econômica, né? A gente quer chegar lá em 2050 sem precisar de um mecanismo como esse. A permanência, ela é o quê? Eu preciso garantir que um projeto de REDD, um projeto de conservação ou de restauração de florestas, eles têm que garantir que aquele carbono vai ficar na floresta em longo prazo. Senão eu recebo um recurso, corta minha floresta e acabou. Eu recebi um recurso que de nada serviu para o combate de mudança climática. Então, as reduções e as remoções dos gases de efeito estufa, eles devem ter uma permanência que, segundo a metodologia de VCS, é de pelo menos 40 anos. Os efeitos da fixação do carbono e outros gases de efeito estufa, ele deve acontecer de longo prazo para que seja efetivo. O grande risco de projetos de REDD, por exemplo, é garantir essa floresta em pé, sem degradação, efetivando esse papel, evitando o fluxo desse carbono para a atmosfera. Nós temos também o vazamento. O vazamento ele pode ser entendido como a performance daquele projeto.
Se eu tenho um projeto, mas eu tenho uma perda de carbono em áreas próximas, ou seja, eu tenho uma floresta, minha floresta passa a ser protegida, mas o meu vizinho começa a derrubar mata. Então, é um vazamento do meu projeto e eu tenho uma falha de permanência. Eu estou causando um deslocamento daquele desmatamento para uma outra área e o meu projeto passa a ser punido por conta disso, punido financeiramente, até um projeto pode ser cancelado por não conseguir manter aquele carbono onde ele deve estar. Embora o objetivo principal, então, de projetos do tipo RED+, seja a mitigação climática, das emergências climáticas, ele traz co-benefícios. Esses co-benefícios, ele traz biodiversidade. Se eu mantenho uma floresta com foco de mudança climática, eu estou também guardando a biodiversidade que faz essa própria floresta funcionar. Eu permito que o turismo aconteça, gerando renda. Eu tenho um carbono mais barato. Se eu compro um crédito de carbono de uma transição energética, por exemplo, de alguém que usava petróleo, passou a usar uma usina solar e por conta disso ele tem créditos, isso é um crédito que vai custar muito caro para quem compra. O da floresta é mais barato, por enquanto. A gente tem a produção de eletricidade, como já foi falado. A gente tem toda uma gama de produtos da natureza que a gente nem sabe, nem descobriu ainda. E a gente tem dois fatores-chave aqui: comunidades tradicionais e povos indígenas. Essas pessoas vivem nas florestas, são os provedores de serviços ambientais que estão garantindo o serviço ecossistêmico dessa floresta. Essas pessoas precisam ser remuneradas, reconhecidas e protegidas pelo serviço fundamental que elas têm para o planeta. Como certificar um projeto de carbono no mercado voluntário? São 4 fases, basicamente, que não é uma caixinha, não é rígida, a gente pode trabalhar um pouco em cima disso, mas basicamente é elaboração, validação, execução e verificação. Na elaboração desse projeto, eu tenho que escolher uma certificadora, escolher um método dentro dessa certificadora, criar o projeto, desenhar ele, construir a documentação, né, que é o PD, o tal da descrição do projeto, que é o documento, é a bíblia do projeto, e registrar isso publicamente na certificadora. Na validação, eu passo o seguinte: eu tenho auditorias de terceira parte, ou seja, de entidades independentes que vão olhar para esse projeto e falar: beleza, você cumpriu com a primeira parte, você está autorizado a seguir para a execução. Na execução, eu vou implementar tudo aquilo que eu previ no passo 1 e vou passar a monitorar, garantindo que eu estou executando um projeto. Na verificação, que é o último passo, e depois isso se torna um ciclo, porque um projeto dura 40 anos, eu tenho então a auditoria para ver o meu monitoramento. Não mais lá como que meu projeto foi construído, mas para ver se eu estou executando o meu projeto. E aí sim eu vou ser autorizado pela certificadora a emitir meus créditos para venda. Base conhecida, então, a hora de escolher a certificadora, né, esse padrão. A certificadora mais comum, mais conhecida para esse tipo de projeto é a Verra, uma instituição americana. No mundo, em 2021, ela ocupava quase 80% do mercado, e no Brasil ela é soberana, ela está praticamente sozinha por enquanto. Então, dentro da Verra, eu tenho um padrão, toda uma metodologia, todo um regramento de como que funciona um crédito de carbono, e ele está em algumas categorias. O que interessa para nós aqui é o tal do AFOLU, que são práticas que geram carbono, que vem da agricultura, de florestas ou de outros tipos de solo. Dentro de AFOLU, eu tenho plantio, eu tenho uma metodologia específica para cada uma dessas categorias, né? Restauração, plantio ou a manutenção, por exemplo, das florestas, e aqui que se enquadra o projeto do tipo RED, que eu falei um pouco antes. Aqui um pouquinho um gráfico para ilustrar rapidamente a evolução das emissões do crédito do carbono no mercado voluntário no Brasil. Isso aqui são dados de 2002 a 2021, mostrando o salto que a gente tem na categoria de RED como uma fatia importante da nossa economia nesse setor. A gente está crescendo muito aqui e, ao mesmo tempo, com os setores de energia gerando bastante crédito também. Existem várias iniciativas buscando meios para que os créditos eles sejam cada vez mais robustos. Como qualquer mercado, ele é um mercado em constante evolução. Existem, vocês talvez se acompanhem a notícia, que de vez em quando a gente tem um problema com um desenvolvedor de projetos de carbono ou com um projeto em específico, da mesma forma que a gente tem com política, da mesma forma que a gente tem problemas com pessoas e com empresas. Existe, contudo, então, algumas alternativas para que esse mercado seja efetivo, né? Eliminar do mercado os projetos de baixa qualidade. Primeiro, aquela prova de adicionalidade, ou seja, o meu projeto existe porque, de modo contrário, se eu não colocar dinheiro, eu perco aquela floresta.
quantificar da forma correta o carbono. Existem formas tecnológicas de fazer isso e a gente precisa, e custa caro. Essa é uma parte importante de um projeto. Tá? Então, se eu tenho uma melhor qualidade, uma melhor ciência, eu tenho um melhor projeto. A permanência eu tenho que garantir, eu tenho que monitorar ano após ano, com imagem de satélite, com equipe em campo, que aquela floresta está lá, como eu prometi que ela estaria. Aí depois a gente tem toda uma parte dos impactos socioambientais que aquilo está gerando para a proteção das comunidades que estão lá e para a proteção da biodiversidade. E, por fim, garantir, então, que o tipo de projeto escolhido para um comprador de crédito e conhecer quais são os riscos metodológicos em relação àquilo. Com isso aqui em mente, a gente consegue dar uma regulada no mercado e garantir que os bons prestadores, os bons compradores, os bons consumidores, enfim, vão ter um bom mercado funcionando como uma das alternativas de PSA.